Se você é um gerente ou líder, em algum momento terá que conduzir conversas difíceis. Às vezes parece mais fácil evitar essas conversas e torcer para que o problema desapareça, mas dificilmente isso vai acontecer. Neste vídeo, eu vou compartilhar dicas práticas para facilitar o desenvolvimento e o gerenciamento de conversas difíceis, essa soft skill tão necessária para o ambiente profissional. E por que as conversas difíceis são tão importantes? Existem muitos motivos para uma conversa difícil. Se você for um gerente, a conversa difícil pode ser necessária para estabelecer limites, fornecer um feedback corretivo a um subordinado, assumir uma falha, permitir que um subordinado comunique a má conduta de um colega. Pode ser sobre discutir comportamentos que estão incompatíveis com o ambiente profissional ou com os valores da empresa. Ou também pode ser conversas complicadas com os clientes sobre requisitos e aceitação do produto ou aumento de tabela com fornecedores. Enfim, inúmeras situações. Pode parecer tentador evitar o problema, fechar os olhos e esperar que isso magicamente desapareça, mas saiba que isso não irá acontecer. E quanto mais você demorar para realizar essa conversa, mais isso pode tirar suas noites de sono, drenar a sua energia emocional e até mesmo ultrapassar os seus limites do que não é aceitável e como isso pode causar aí rupturas nos relacionamentos, tá? Posso te assegurar que ao se encorajar e encarar uma conversa difícil, o resultado no final vai valer a pena. Mas como se preparar para uma conversa difícil? Estar preparado é fundamental, porque uma conversa desafiadora pode mobilizar na outra pessoa emoções negativas e também em você, tá? Então, você precisa saber como você vai falar na situação. Lembro da primeira vez que tive que demitir um funcionário, foi com certeza a conversa mais difícil que tive como gestora. E aquele sentimento ruim me acompanhou dias e dias. Por isso, a preparação prévia é fundamental em se tratando de compartilhar situações difíceis com alguém, beleza? Você precisa se manter calmo e seguro, já que precisa também dar espaço para a outra pessoa processar a informação. E antes de eu falar das etapas que você precisa preparar para ter uma conversa difícil, preciso já te adiantar que você não é responsável pelas emoções da outra pessoa, tá? Você não pode controlar como eles vão reagir, o que vão dizer e o que vão sentir, porque não sabe tudo o que está acontecendo com eles, em sua mente, em sua vida privada, em sua história pessoal. O seu compromisso é, obviamente, com o que sai da sua boca. Como você se organiza para preparar essa conversa e assumir um posicionamento respeitoso é tão fundamental, tá? Você é responsável por escolher a hora e o local certo, por estruturar o seu estado emocional e o objetivo da conversa sem delongas, para que haja um círculo de controle pelo qual você é absolutamente responsável. Então, agora eu vou compartilhar os 9 passos fundamentais que você precisa seguir antes de iniciar uma conversa difícil. Tenho certeza de que após esse aprendizado você nunca mais se sentirá inseguro para assumir uma conversa desafiadora, tá? Então vamos às etapas? Muito bom! Primeira etapa, tenha clareza sobre a situação problema. Já pega uma caneta que vou te passar as perguntas norteadoras para te ajudar a ter clareza da situação. Elas estão divididas em 2 partes que se complementam, beleza? Primeira parte, identificação do problema. Qual é o problema? Qual é o impacto do problema? Qual é o histórico do problema? Como a situação problema aparece? Traga exemplos de situações, tangibilize a situação, tá? Vamos para a segunda parte. Vamos identificar aqui a transformação da situação problema. Então, agora você precisa mapear o resultado desejado. Então, pense, o que você deseja
que mude? É algo sobre interação, a maneira como se trabalha, uma mudança de comportamento? É uma questão de desempenho? Qual é o resultado desejado dessa conversa? Se for sobre um conflito com alguém, como você gostaria que fosse? Essa etapa é fundamental, pois mesmo que durante a conversa as coisas começarem a ficar um pouco complicadas, você poderá voltar a esse objetivo em mente, ao resultado desejado, para seguir na trilha planejada. É como se você estivesse nesse momento mapeando a saída do ponto A para o ponto B. Vamos então à segunda etapa. Segunda etapa, preparação do terreno. Quem são as pessoas ou a pessoa em questão? Qual será o melhor local para a conversa? Quem, além de você, poderá participar dessa conversa? Um outro gestor, por exemplo? Você precisa de apoio de uma testemunha para te acompanhar nessa reunião? E aqui vale você mapear também o grau de complexidade dessa conversa, pois isso vai interferir diretamente na necessidade de você trazer um apoio de testemunha ou não, certo? Agora vamos ao próximo passo, que é agendar a reunião. E vamos então à terceira etapa. Terceira etapa. Prepare o início da conversa. Você já tem clareza dos pontos que serão trabalhados, mas antes de mergulhar na conversa, é importante dar um passo para trás e planejar a sua abordagem. Em um nível básico, isso significa esclarecer o propósito e os objetivos da discussão, uma vez que você já reuniu as informações e os materiais necessários, certo? Indo além desse trabalho de preparação prévia, se você for um gestor, também pode avaliar como a outra pessoa reagirá à conversa, de acordo com o seu perfil, para preparar as respostas. Se a pessoa é hostil, sarcástica, muito emotiva, tudo isso deve estar no seu radar, para você ter ali possíveis variáveis da situação. Mas atenção, estou falando aqui de possibilidades e pontos de discussão, não um roteiro fechado, certo? Quarta etapa, concentre-se nos fatos e evidências da situação. No decorrer da conversa, quem está na condução, se for um gestor, por exemplo, deve ter em mãos os fatos da situação, seja um incidente comportamental, um problema de desempenho ou um mau atendimento. E aqui, mais um ponto de atenção. É fundamental separar a situação-problema dos sentimentos pessoais. E para isso você deverá olhar o caso objetivamente. Mesmo que você tenha dados ou evidências de apoio, não deve ser apresentado de maneira muito agressiva. Você também deve estar atento ao seu tom de voz, pois se ater demais aos fatos pode mostrar você uma pessoa assim, muito hostil e distante. Há um equilíbrio nesse momento, porque de acordo com a sua condução, a pessoa poderá entrar no modo luta ou fuga. Muito agressivo, te atacar ou negar tudo e nem ouvir o que você está falando. Por isso, a necessidade de preparação prévia para você se manter no controle da situação. Quinta etapa, considere as perspectivas da outra pessoa. Colocar-se no lugar do funcionário ou colega e reconhecer o problema do ponto de vista dele pode levar a uma conversa mais colaborativa e construtiva. Isso além de mostrar abertura para o diálogo e preocupação genuína também. Isso vai expandir aí a sua própria perspectiva sobre o assunto, promover um entendimento mútuo que facilita a resolução. Sexta etapa, seja posicionado, mas empático. Dependendo da gravidade da situação, conversas difíceis no local de trabalho podem prejudicar seriamente o relacionamento com os colegas. Abordar a discussão com empatia, respeito e compaixão é crucial, mas isso não significa que o gestor ou o direcionador da conversa difícil deva compartilhar seus sentimentos durante a emoção. Em vez de dizer algo como "isso é realmente difícil de fazer", você deve manter a objetividade para evitar que a conversa se torne pessoal
ou mude o rumo desejado. Essa etapa é a chave para você manter a clareza e a objetividade da conversa. 7ª etapa. Lembre-se de ouvir. A escutativa é outra habilidade crítica durante a conversa difícil. O condutor da conversa deve dar aos funcionários espaço para compartilhar seus pensamentos e sentimentos sem interrompê-lo. Uma maneira de fazer isso é desacelerar a conversa e pausar um momento antes de responder, para que realmente possa processar o que a outra pessoa disse. Para chegar a um entendimento mútuo, ambas as partes devem se envolver nessa prática. E se você quiser aprofundar seu conhecimento sobre escutativa, é só procurar esse vídeo aqui mesmo no canal. 8ª etapa. Discuta possíveis soluções. Tirando conversa sobre fraude, insídia ou demissão, quase sempre há uma maneira de empregadores e funcionários encontrar uma solução juntos. Embora o condutor da conversa difícil possa estar munido ali com uma lista de itens de ação para o final da reunião, eles também devem usar a discussão para desenvolvê-los, trabalhando com a outra pessoa para descobrir a resolução mais produtiva possível para a situação. Lembre-se da escuta aqui. Nessa etapa, ela é fundamental, a escutativa. Veja que essa etapa se conecta com a primeira etapa, que é a identificação da situação-problema e a solução que você deseja. Obviamente que você é quem vai avaliar se há espaço para a construção da solução de modo conjunto ou se o posicionamento será mais diretivo. 9ª etapa, reflita sobre a conversa. Mesmo que a parte difícil tenha passado, após finalizada a conversa, você deve realizar uma autoanálise, fazendo perguntas como: o que deu certo? O que poderia ser melhorado da próxima vez? Refletir sobre cada reunião oferece uma oportunidade de crescimento e melhoria, que só melhora a comunicação em conversas futuras. À medida que os gestores, os líderes e empregadores continuarem aprendendo sobre conversas difíceis e trabalhando a si mesmo, com certeza a empresa, as equipes, todo o ambiente vai aprimorar aí e vai prosperar quando a empresa, os empregadores, os líderes entram nesse círculo virtuoso de resolução de conversas difíceis, tá? E agora, eu quero saber de você quais são os seus principais desafios para lidar com conversas difíceis. Me deixe saber se você gostou desse vídeo, escrevendo aqui abaixo nos comentários. Se inscreva no canal, eu estou fazendo uma série de soft skills, tá? A próxima soft skill será gestão de conflitos, então te aguardo no próximo vídeo. Até mais, tchau!